Um verdadeiro salvo pode perder a salvação? Será que perdemos a salvação cada vez que pecamos? Ou seja, agora estou salvo, amanhã posso não estar mais? Assista esse vídeo e tire suas próprias conclusões. Tem uma brincadeira antiga que usava a flor margarida, que era o bem me quer, mal me quer. Cada pétala era uma coisa. Bem me quer, tirava outra pétala, mal me quer. Será que a salvação é assim? Agora estou salvo, daqui 2 minutos pequei, não estou salvo mais. Inclusive nós pecamos a cada segundo, se bobear. Será que funciona dessa maneira? Outra coisa importante, já ouvi muitas vezes pessoas orando, pedindo para Jesus derramar o seu sangue para lavar nossos pecados. Será que estamos orando da maneira correta? Veja este versículo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então aqui já vai mostrando que esse sangue foi derramado uma vez. Ele não continua sendo derramado todos os dias. Veja mais este versículo. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Vamos ver mais um. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. O que mostra nesses versículos? Que o sacrifício foi único. Jesus não continua derramando o seu sangue. O sangue já foi derramado. Então, o que nós temos que entender é que esse derramamento não é parcelado. Porque vamos ler esse versículo que fala em pagamento de dívida. E fala lá em Colossenses 2,14, diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Todas as ordenanças que nós, pelos nossos pecados, a gente não conseguia cumprir à risca, isso gerava maldição sobre nós, porque nós nos tornávamos desobedientes. E aquele que desobedecia à lei era um maldito, era um desobediente a Deus, era um devedor a Deus. Mas aí eu te pergunto agora, você usando uma lógica: se o derramamento foi um só, se houve um pagamento de uma dívida, então significa que quem crê em Jesus, essa dívida está sendo paga a cada dia pelas obras da pessoa, ou quando ela crê em Jesus, esse pagamento já consta ali como efetuado, como pago. Não há dívidas mais. Jesus disse quando ele estava nos seus últimos momentos lá na cruz. Em João 19:30, tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa palavra, quando a gente vê no original, no grego, significa tetelestai, que quer dizer consumado, pago, completado. Então vamos parar para analisar. Você creu em Jesus de todo o seu coração. Essa dívida então é considerada como paga. De repente você peca no outro dia, Jesus estorna ali aquele pagamento e você fica devedor de novo. Será que Deus é tão mesquinho assim? Será que o que ele faz, ele não sabe o que está fazendo? Será que ele não conhece o coração do homem para saber a quem ele pagou e por que ele pagou? Será que aquele que realmente creu em Jesus, quando ele peca, Jesus vira as costas para ele, estornando a salvação dele? Será que é assim? Mas veja este versículo que ele é bem esclarecedor. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha aqui, a gente já vai entendendo um pouco o que é a obra da cruz quando a gente crê em Jesus, o que vai acontecendo naquele que crê. Aqui fala que
que ele vai aperfeiçoando e santificando, ou seja, sempre os que estão sendo santificados. Um verdadeiro salvo, por mais que ele possa errar durante o percurso, aqui Deus vai trabalhando com ele, vai aperfeiçoando ele, vai santificando ele, vai corrigindo ele, mas em nenhum momento fala aqui que perdeu Jesus por isso, que o sacrifício não valeu para essa pessoa. Ou seja, essa santificação ela é contínua todos os dias, no cair e levantar da vida, nas lutas, nas guerras internas com o pecado, com a carne, nós estamos sendo moldados. Agora veja este versículo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, está falando como se fosse algo que já aconteceu, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então perceba que aqui já fala o evangelho que os salvou, como se fosse algo que já aconteceu. E fala que para ter essa garantia fomos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Redenção vem da origem de resgate, ou seja, até quando Jesus chamará o seu povo. Agora eu te pergunto, se é pago a dívida, o sangue foi uma vez só, o pagamento foi feito e aquela pessoa creu em Jesus de todo o seu coração. Crendo nele, o salvo, ele é selado com o Espírito Santo. Será que essa pessoa vai perder a salvação? Veja mais este versículo em Filipenses 1:6. Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que está dizendo aqui? Que aquele que começou a boa obra, ele vai finalizar, que é o que nós lemos nos versículos anteriores, quando diz que ele vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando. Essa pessoa, será que ela perde a salvação? Será que Cristo abandona ela quando ela comete um erro no meio do percurso? Ou Cristo vai trabalhando com ela, aperfeiçoando ela, santificando ela? O que você acha? Agora veja este versículo, ou estes dois versículos que eu vou passar. Romanos 8:38 e 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito forte este versículo. Considere este versículo para um salvo. Jesus pagou a dívida desse salvo. Jesus selou ele com o Espírito Santo. Jesus está trabalhando, transformando, santificando essa pessoa todos os dias. E aqui fala que nada, não existe nenhuma criatura, não existe nada, alguma coisa, morte, seja lá o que for, demônios, o mal, nada pode separar esta pessoa de Cristo Jesus. Tem outro versículo em João que diz que nenhuma ovelha pode ser arrebatada da mão de Jesus. Nenhuma. Então o que significa e o que nós podemos aprender com isso? Então eu estou salvo, então eu posso fazer o que quiser? Não. Aquele que realmente foi salvo, ele luta contra o pecado, ele não tem alegria com o pecado, ele não abandona Jesus, ele sempre persevera com Jesus, ele não desiste de Jesus porque tem o selo do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo nessa pessoa vai convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Este salvo, ele pode cair várias vezes, porque nós estamos aqui, estamos sujeitos a isso, mas ele sempre vai levantar, porque sempre vai ter a mão estendida de Jesus para ele, e ele vai permanecer com Jesus, ele vai aceitar a correção de Jesus, ele vai andar com Jesus. Mas a pergunta que fica de tudo que eu passei, o que você entende? Um salvo a quem Jesus pagou a dívida dele, selou ele, perde a salvação? Fica para você refletir.